Iniciando, gravando. Bom, fazendo a revisão da nossa última aula, a gente falou de Leite Coulomb, que é essa força entre duas cargas carregadas. Tendo duas cargas positivas, duas cargas negativas, uma positiva e uma negativa, vai surgir uma força entre elas, que é chamada de força elétrica, e essa força tem a relação que a gente vê aqui embaixo. A força vai ser igual a uma constante K, é a constante elétrica que a gente chama, a constante da eletrostática, vezes a carga da primeira partícula, permitir, vezes a carga da primeira partícula, vezes a carga da segunda partícula, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa é a lei chamada lei de Coulomb, que permite a gente calcular qual é o valor da força das cargas. E essa força segue a terceira lei de Newton, que é, para toda força tem uma força igual e oposta. Ou seja, se uma primeira carga faz uma força F numa segunda carga, essa segunda carga vai fazer uma força F, só que na direção oposta a essa carga. E isso vale para duas cargas positivas, duas negativas, ou uma positiva e uma negativa se atraindo. Constante de K vezes a carga da primeira vezes a carga da segunda, dividido pela distância delas ao quadrado. Qualquer dúvida, podem ir perguntando aqui, eu estou vendo o chat, hein? Bom, a gente também falou que era possível, com esse K, a gente encontrar a nossa fórmula, que era simplesmente pegando a unidade desse K. Esse K, geralmente, quando a gente vê em exercícios, ele aparece com essa coisa grande depois, que é newtons, metros quadrados, Coulomb quadrado. Coulomb a gente sabe que é uma unidade de carga, ela define cargas elétricas, né? Um Coulomb é a relação de quantas cargas elétricas tem em um corpo. Metros é distância e newtons é força. Então, passando essa ideia de força, distância quadrado, carga quadrado, a gente consegue achar a relação que a gente tinha encontrado anteriormente. A carga passaria multiplicando, a distância ao quadrado passaria dividindo, e a força ficaria do mesmo lado. Então, a gente teria que força vai ser igual a K vezes carga ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Só que nessa relação é só para a gente ter uma ideia, porque as unidades não falam exatamente do que a gente está tratando. Então, carga ao quadrado, na verdade, é a carga da primeira vezes a carga da segunda. De boa até aí? Sim? Sim, então, seguir para frente. Bom, nisso a gente entra em um sistema com mais cargas. Como assim? A gente sabe a relação entre duas cargas. É a relação da lei de Coulomb. Mas se eu tiver 3 cargas no sistema, se eu tiver 4 cargas, 5 cargas, para fazer isso, a gente trabalha com as cargas separadamente. Ou seja, a gente vai ter, por exemplo, eu desenhei aqui, mas tudo bem. A gente vai ter uma carga, digamos, positiva, uma segunda carga positiva e uma terceira carga negativa. E a gente quer saber a força nessa carga aqui. Para saber a força nessa carga aqui, a gente separa em grupinhos de 2. Ou seja, a gente vê primeiro a relação entre essas duas cargas. Bom, essas duas cargas positivas, eu sei a distância entre elas, eu sei a carga de cada uma, eu posso fazer a lei de Coulomb e achar a força dela. Sendo duas cargas de sinal igual, ou seja, duas positivas, eu vou ter uma força de repulsão. Ou seja, eu vou ter uma força aqui para trás. Aí, depois de fazer essa relação e achar a primeira força, eu faço com a segunda carga. Ou seja, eu esqueço toda essa parada aqui, já trabalhei com isso, tudo mais, eu esqueço isso aqui e faço a relação com a segunda carga. Eu sei a distância até a segunda carga, eu sei que são duas cargas de sinais contrários, então vai ser uma força de atração, e eu sei a carga delas, então sei calcular essas forças. Com essas duas forças, eu consigo achar a força resultante delas, ou seja, a somatória desses dois vetores aqui. Eu já ensinei em algumas aulas como fazer somatória de vetores, tem algumas relações mais clássicas delas, mas basicamente é só fazer a regra do poligonal. Ou seja, fazer esse vetor, mas esse vetor aqui seria a mesma coisa que colocar esse vetor aqui. Tem um início, tem um fim, a gente vai achar, então, a força resultante
dessas duas forças. Bom, a ideia de força resultante tem algumas regras mais clássicas para saber. Quando a gente tem duas forças com a mesma direção, ou seja, as duas forças apontando para o mesmo lado, a força resultante delas vai ser a força de 1 mais a força 2. Ou seja, fazendo a regra do poligonal, colocando, eu chamava de cabecinha no rabinho, mas tudo bem, colocando aqui a cabecinha no rabinho de 1, a gente tem onde começa e onde termina o nosso poligonal, encontrando assim a força resultante, F1 mais F2. Agora, se as duas forças tiverem direções opostas, ou seja, tiver uma força para cá, uma força para cá, ou uma força para cá, uma força para cá, a gente faz F1 menos F2. Ou seja, colocando aqui, a gente vai primeiro percorrer o caminho de F1 e depois a gente vai acabar voltando por causa de F2. Se essa força der ainda positiva, significa que ela está indo na direção do que a gente considerou positivo. Nesse caso, eu considerei F1 como positivo. Agora, se essa força estiver dando negativo, a gente vai considerar que ela está indo para o lado do nosso negativo. Aqui eu considerei que o F2 estava para o negativo, então a força resultante vai estar contrária aqui, porque o F2 é maior que o F1. O F1 sendo menor, o F2 sendo maior, vai dar um número negativo, a força vai estar aqui para trás. E tem a ideia de duas forças perpendiculares. Também é uma relação bem clássica, porque a gente vê que duas forças perpendiculares, quando a gente faz um triângulo retângulo, a gente encontra, quando a gente faz um perpendicular aqui entre elas, quando a gente faz a regra do poligonal, que eu queria dizer, peço perdão a dicção, a gente acaba encontrando um triângulo retângulo. Então, a força resultante ao quadrado vai ser a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. A regra do nosso grandíssimo Pitágoras. A nossa hipotenusa, que é a força resultante, vai ser igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. E tem uma regra que chamam não oficialmente de Pitágoras aumentado, que é quando a gente tem um ângulo qualquer entre as nossas forças. Para saber qual que é a nossa força resultante com um ângulo qualquer, a gente faz essa relação aqui, que é como se fosse um Pitágoras. A gente vê que ele começa que nem Pitágoras, só que ele adiciona esse 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo aqui entre elas. A gente pode ver até que quando a gente tem um cosseno de 90 graus, ou seja, esse caso aqui atrás, de duas forças perpendiculares, quando o cosseno é 90 graus, a gente vai ter que o cosseno de 90 graus é zero. Então, isso tudo aqui vai ser zero, porque multiplicado por zero é zero. Então, a gente vai ter o Pitágoras, se a gente tiver 90 graus. Por isso que chamam de Pitágoras aumentado. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Sim, sim, tranquilo, beleza. Alguma dúvida em relação à aula passada? Ficou claro? Qual que é a lei de Coulomb? Duas cargas que a gente chama também de pontuais, porque elas não podem ter exatamente uma dimensão. Já, já explico o porquê, mas... Sim, então... Bora lá. Bom, a gente ainda fez um exercício que era exatamente a ideia de força de Coulomb. Um exercício da FUVEST. Duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde o K0, ou seja, o nosso K, é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Ah, a força a força de interação entre as duas cargas é de... Bom, nesse exercício a gente via que, pelo fato de serem duas cargas carregadas com mais 8 coulombs, ou seja, duas cargas positivas, elas estão com uma carga positiva, elas vão ter uma força de repulsão. Então a gente já elimina aí de cara a letra C e a letra D. E a letra E também, porque a gente sabe que nesses exercícios a gente sempre vai conseguir determinar as coisas. Bom, fazendo as contas, a gente tem que, pensando na
na lei de Coulomb, a gente vai ter o nosso K igual a 9 vezes 10 a nona. A carga da primeira é 8 vezes 10 a menos 6. A carga da segunda também é 8 vezes 10 a menos 6. E a distância em metros, porque a gente sempre tem que falar, quando a gente está falando de lei de Coulomb, em coulombs e em metros, 30 centímetros, que aqui é a distância, ela é igual a 0,3 metros. A ideia de passar centímetros para metros talvez seja visto nessa aula aqui, se vocês me permitirem. Bom, fazendo todas as contas aqui, a gente resolveu todo o sistema, fez as multiplicações necessárias, encontrou que no final a gente tinha uma força de 6,4 newtons, achando assim, então, a nossa resposta, que seria a repulsão de 6,4 newtons. Bom, até aqui eu não estava pensando em resolver esse exercício agora. Alguém quer que eu resolva realmente passo a passo para vocês verem as contas e tudo mais? Caso alguém não tenha participado da última aula, não sei. Professor, eu não participei da última aula. Você explica para mim, por favor? Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, a gente tem a lei de Coulomb, que é exatamente essa que a gente está vendo aí. Vamos só... Sempre bom fazer um exercício só para decorar. Vamos lá. A gente tem duas cargas que no exercício fala que elas têm ambas 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Também essa aqui, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. Nossa. E elas estão a uma distância de 30 centímetros uma da outra. Ou seja, a distância aqui entre elas é de 30 centímetros. Só que a gente sabe que para fazer 1 metro, a gente precisa de 100 centímetros. Então, 30 centímetros é o equivalente a 0,3 metros. 0,3 metros. E por que metros? Porque para essa fórmula da lei de Coulomb, a gente tem que usar o sistema internacional. Para a carga elétrica tem que ser Coulomb, para a distância tem que ser metros, e a gente consegue a força em newtons. Então, vamos lá, como que a gente faria essa conta? A gente tem que F é igual a K vezes carga da primeira, vezes a carga da segunda, vezes a distância delas ao quadrado. Bom, primeiro, são duas forças positivas, elas vão ter uma força de repulsão. Porque os opostos se atraem e os iguais se repelem. Duas cargas positivas, força de repulsão. Então, ambas vão ter uma força aqui. Essa força entre elas vai ser igual a K, que é uma constante, que ele dá no exercício, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga da primeira, vezes a carga da segunda, dividido pela distância delas ao quadrado. Fazendo essas contas aqui embaixo, que eu vou seguir por aqui porque minha luz é muito pequena, a gente vai ter K, 9 vezes 10 a nona, carga da primeira, 8 vezes 10 a menos 6, carga da segunda, 8 vezes 10 a menos 6, e a distância entre elas, 0,3 metros, porque 30 centímetros, 0,3 metros. Já que está tudo multiplicando, está tudo dividindo, eu posso passar as coisas de um lado para um lado e as coisas de outro para outro. A ordem dos fatores não altera o produto, a famosa regra da multiplicação. Então, eu vou passar tudo que não é 10 elevado a alguma coisa para a esquerda, e tudo que é 10 elevado a alguma coisa para a direita. Então, eu vou ter aqui 9 vezes 8 vezes 8 vezes 10 a nona vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Isso dividido por 0,3 ao quadrado fica 0,09. É tranquilo contar com vírgula? Sim. Então, beleza. Fica 0,09. Para facilitar, porque fazer multiplicação com número com vírgula é horrível e fazer divisão é ainda mais horrível, eu gosto de transformar o número em notação científica. Caso você fale, putz, eu sou confortável em fazer divisão com vírgula, vai no que você é confortável. E isso que importa. Tá.
Bom, passando para a notação científica, a gente vai ter aqui que o 0,09 tem duas casas decimais depois da vírgula, né? Tem duas casas depois da vírgula. Tem esse 0 e tem esse 9. 1, 2. Então ele vai ser a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 2. Se a gente está falando de casas para cada vírgula, a gente vai ter 10 elevado a mais alguma coisa. Se está sendo casas para cada vírgula, é 10 elevado a menos alguma coisa. Eu não sei se eu fiz pro lado certo aqui, mas depois da vírgula, antes da vírgula. Deu para entender. Bom, sendo esse 9 e esse 9 aqui em cima, tá tudo multiplicando, tá tudo dividindo, não tem nenhum mais, nenhum menos aqui, então eu vou cortar esse 9 com esse 9. Esse 10 elevado a menos 2 dividindo é equivalente a passar 10 elevado a mais 2 multiplicando. Quando a gente está fazendo divisão em um número com potência, é a mesma coisa que multiplicar pela potência inversa, pelo exponente inverso. Então, se é 10 elevado a menos 2, ele passa aqui para cima 10 elevado a mais 2. Bom, fazendo também o 8 vezes 8, a gente vai ter 64. Então, a gente vai ter 64 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 2. E como que faz essa conta depois de tudo isso aí? Bom, multiplicação de potências com bases iguais, está tudo aqui 10 elevado a alguma coisa, 10 elevado a alguma coisa, 10 elevado... A gente simplesmente conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, vai ser 10 elevado a 9, menos 6, porque aqui é menos 6, menos 6, mais 2. 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3, mais 2, menos 1. Então, isso vai ser 64 vezes 10 elevado a menos 1. Só que 10 elevado a menos 1 é 0,1. Então, 64 vezes 0,1, 6,4 newtons. Encontrando assim a nossa resposta aqui da pergunta. Bom, outra coisa que eu não entendi. Como que eu sei se é repulsão ou atração? Boa, como sabe se é repulsão ou atração? Tem aquela famosa frase da física, os opostos se atraem. Na verdade, eu tenho. A gente tem a famosa fórmula da física, os opostos se atraem. E isso na verdade, o pessoal usa para relacionamentos, não é para relacionamentos, porque as pessoas são mais complicadas do que cargas elétricas. Isso é relacionado a cargas elétricas. Carga sinal oposto, ou seja, tem uma positiva e tem uma negativa, elas vão se atrair. Porque o universo ele sempre quer se neutralizar. O que isso quer dizer? O positivo sempre vai querer se neutralizar com o negativo. Eles vão querer ficar nulos. Quer ser o mais neutro possível o universo. Enquanto isso, duas cargas de sinais iguais, elas seguem esse mesmo princípio. Eles querem neutralizar o universo. Então eles não querem ficar juntos, porque duas cargas de sinal igual, elas vão ficar ainda mais fortes. Vão somar os sinais ou vão subtrair os dois sinais. Então elas vão ter uma força de repulsão. Ou seja, se a gente tiver duas cargas positivas, força de repulsão. Duas cargas negativas, força de repulsão. E uma carga positiva e uma negativa, força de atração. De boa? De boa, obrigada. De nada. Bem, na teoria agora começaríamos a aula. E antes de começar a aula, eu queria fazer aquele quiz de resumo para vocês. Então, eu gostaria que as pessoas que puderem, não sei se vocês estão no celular ou não, se ficar complicado ou não, mas as que puderem, quiserem participar, eu vou estar enviando esse site. É só entrar nesse site, ele vai pedir um PIN. E vai ter, vocês vão colocar esse código aí que eu mandei para vocês, 1933748. Vocês entrarem aí, pode, vai lá. Bom, todo mundo entrou aqui, então eu vou começar. A galera que conseguir. Gabi, espero que você consiga ficar. Espero que não cortem seu sinal. Então, eu vou começar nosso primeiro quiz de resumo dessa última aula, hein? Eletroestática 2. Qual é a fórmula da lei de Coulomb? Qual é a fórmula da lei de Coulomb? F é igual a K, Qzinho vezes Qzão dividido pela distância? O quê? F é igual a K vezes Qzão, Qzinho dividido pela distância ao quadrado?
F é igual a K vezes Qzão, Qzinho, vezes a distância? Ou F é igual a K vezes Qzinho, Qzão, vezes a distância ao quadrado? Vamos lá, minha gente, qual que é? F Qzão, Qzinho dividido pela distância? F Qzão, Qzinho dividido pela distância ao quadrado? F Qzão, Qzinho vezes a distância? F Qzão, Qzinho vezes a distância ao quadrado? Qual você pensa que é a sua resposta? Só queria deixar um adendo aqui para vocês, que tinha o outro quiz que mostrava as respostas para vocês. Só que não tem esse negócio divertido de fazer pontuação. Eu gosto bastante. Caso vocês não gostem... Alto-falante de supermercado. Eu tenho muito. Eu adoro ser alto-falante de supermercado. Ser um radiologista... Um radiologista, não é. Esqueci o nome. Um cara que trabalha no rádio. Gente, mas eu não vi isso aula passada, não vi nenhuma aula. Eu tô tipo, que lei é essa, Senhor Jesus? Vamos lá. É a lei de Coulomb, lei de força entre as partículas. Duas partículas carregadas, tudo mais. Acabou o tempo, infelizmente, minha gente. A maioria das pessoas acertaram. F é igual a K vezes Qzinho vezes Qzão dividido pela força ao quadrado. Pela distância ao quadrado. A nossa ideia da lei de Coulomb, caso vocês estejam vendo, é aqui em cima, para não dar resposta para vocês de jeito maneira. É dita por essa fórmula: a força entre duas cargas vai ser uma constante K, vezes a carga da primeira, vezes a carga da segunda, dividido pela distância delas ao quadrado. Bom, vamos ver a nossa pontuação aqui. Ramon em primeiro lugar, seguido pela Maísa, a Tainá, a Gabi. Gabriela, infelizmente, em último, mas sempre tem chance para seguir em frente. Segunda pergunta. Duas cargas negativas exercem uma força de atração, repulsão, uma força perpendicular ou não exercem força alguma? Duas cargas negativas exercem uma força de atração, repulsão. Todo mundo já respondeu, uma força de repulsão. Ideia de os opostos se atraem e os iguais se repelem. Duas forças negativas exercem uma força de repulsão uma da outra. Elas não se atraem. Vamos lá, pontuação. Amon ainda em primeiro lugar, mas seguido ali pela beiradinha, pela Maísa, Tainá em terceiro, Davin e Evelyn. Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o valor da constante eletrostática K? Qual é o valor da constante eletrostática K? K é igual a 1, K é igual a 10 a nona, K é igual a 9 ou K é igual a 9 vezes 10 a nona? Qual é o valor da constante eletrostática K? Vocês nunca vão precisar saber disso da vida, mas eu estou sendo sacana com vocês, porque eu sou assim. K é igual a 1, K é igual a 10 elevado a nona, K é igual a 9 ou K é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Vamos lá. K é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Eu adoro pregar pegadinhas. Eu esperava até que tivesse menos respostas certas, mas esse é o valor da nossa constante eletrostática K. Parecidas eu errava. Eu também errava, por isso que eu deixei o menos sacana possível. Nosso valor da nossa constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Aí vocês podem argumentar, mas Thanos, eu usei outro sistema métrico. Eu não ligo, eu tô pensando nesse. Sim, eu sou sacana. Continuando. Vamos lá, Maísa passou a mão, olha lá, passando a professora. Rapaz, a mão em segundo lugar. Dani em terceiro lugar. Tainá, Evelyn, vamos lá. Quarta pergunta de 8. Quanto vale 10 milinewtons? Quanto que vale 10 milinewtons? Vale 0,1 newton? 0,01 newton? 0,001 newton? Ou 0,0001 newton? Ou seja, 0,1, 001, 0001 ou 0,00001? Quanto que vale 10 milinewtons? Essa aí é para ver se vocês sabem fazer conta de potência, hein? Caso não souber a aula de hoje, tá, ó, fitel.
0,1 newtons. Eu peguei uma peça aí em vocês e eu não tenho exatamente onde eu anotei isso, mas 1 mili é 0,001. Isso é 1 mili. Só que eu perguntei quanto que vale 10 milinewtons. Então seria 0,010. Nesse aqui a gente só pode eliminar esses zeros que estão para lá, que a gente não liga. Então é 0,01 newton. Pois bem, vamos ver como está a nossa pontuação. Maísa em primeiro lugar ainda, Amon em segundo. Evelyn em terceiro, Gabi Coutinho em quarto e Dani em quinto. Tendo reviravoltas no jogo, tendo reviravoltas até o final. Quem será que será o primeiro? Vamos lá. Sendo F1 e F2 a força de das duas forças abaixo, quanto que vale a força resultante da soma delas? Ou seja, a gente tem essa figura aqui bonita. Tem o F1, tem o F2. Quanto que vale esse R aqui? O R vai ser F1 mais F2? O R vai ser F1 menos F2? O R vai ser a raiz quadrada de F1 quadrado mais F2 quadrado? Ou o R vai ser F1 vezes F2? R vai ser F1 mais F2? F1 menos F2? Raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado? Ou F1 vezes F2? Quanto que vale a nossa resultante R de duas forças perpendiculares? Módulo. A gente não fala de vetor nessa sala ainda não, tá? Aê! A maioria das pessoas responderam raiz de F1 quadrado mais F2 quadrado. Bom, se a gente vê lá a ideia de soma de vetores... Cadê? Soma de vetores, a gente tem que duas forças perpendiculares formam um triângulo retângulo. Portanto, elas vão ter a lei do nosso queridíssimo Pitágoras. E pela lei do nosso queridíssimo Pitágoras, se eu tiver a nossa resultante ao quadrado é igual a força 1 quadrado vezes mais força 2 quadrado, eu posso passar esse quadrado aqui como uma raiz. Então, teria essa relação aqui, raiz quadrada de força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Pois bem, vamos ver como está a nossa pontuação lá. Amon passou, Evelyn em segundo lugar, Gabi Coutinho em terceiro, Maísa em quarto e Dani em quinto, mas ainda tem muito chão pela frente, muita coisa pode mudar. Sexta pergunta. Duas partículas possuem cargas de 1 coulomb menos 1 coulomb e estão a 1 metro de distância. Sendo que o K é 9 vezes 10 a nona, qual é o valor da força entre elas? A gente tem duas partículas com 1 coulomb menos 1 coulomb a 1 metro de distância. Sendo que o K é 9 vezes 10 a nona, qual é o valor da força entre elas? Vai ser uma força de atração de 1 newton, uma força de atração de 9 vezes 10 a nona newtons, uma força de repulsão de 1 newton, ou uma força de repulsão de 9 vezes 10 a nona newtons. Vamos lá. Duas cargas, 1 coulomb menos 1 coulomb, a 1 metro de distância. K sendo 9 vezes 10 a nona, qual é o valor da força entre elas? Vai ser uma força de atração de 1 newton, uma força de atração de 9 vezes 10 a nona newtons, uma força de repulsão de 1 newton ou uma força de repulsão de 9 vezes 10 a nona newtons. Vamos lá, deu um tempinho a mais realmente para quem não se sentir muito confortável, fazer na folha de papel. Tem números muito lindos para fazer uma conta, gente. Vai ser uma força de atração de 9 vezes 10 a nona newtons. Vamos lá, vamos ver até a nossa queridíssima fórmula. Aqui, deixa eu ver um lugar que está mais bonito. Bem, a gente tinha uma força de mais 1 coulomb e uma força de menos 1 coulomb. Então aqui a gente já sabe que é uma força de atração, porque são duas cargas de sinal contrário. Sendo que a nossa fórmula vai ser F é igual a K. Nossa, que belíssimo no K, hein? F é igual a K vezes a carga da primeira vezes a carga da segunda, dividido pela distância ao quadrado. A carga da primeira é 1. A carga da segunda também é 1.
E a distância também é 1. É tudo 1 aqui. Olha que bonito. É 1 vezes 1 vezes 1 quadrado. 1 quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, tudo isso aqui é tudo 1. Vezes 1. Então, a nossa força vai ser simplesmente o valor de K. A nossa força vai ser igual a 9 vezes 10 a nona newtons. E uma força de atração, porque a gente está falando de duas cargas de sinal contrário. Pois bem, vamos ver o nosso placar. Só a mão acertou? Só a mão acertou? Tá bom, então. Bola pra frente. Bom, sétima pergunta. Duas partículas possuem uma força elétrica entre elas. Se dobrarmos a distância delas, o que acontece com a força? Duas partículas têm uma força elétrica entre elas. Se dobrarmos a distância, o que acontece com a força delas? O valor dobra? O valor diminui pela metade? O valor diminui a 1/4 do valor? Ou a força permanece igual? Vamos lá, a gente tem uma força aqui entre elas. A força que é K vezes carga da primeira, carga da segunda, vezes a distância ao quadrado. Se a gente dobrar a distância delas, se a gente deixar o d quadrado igual a 2d quadrado, qual que vai ser o resultado na nossa força? A força vai dobrar de valor? A força vai diminuir pela metade? A força vai diminuir a 1/4 do valor? Ou a força permanece igual? Vamos lá, duas cargas, a gente aqui dobrou, deixou esse d igual a 2d quadrado. 2d quadrado, quanto que vale 2d quadrado? Boa, a força diminui a 1/4 do valor. Essa é uma grande pergunta de pegadinha do vestibular. Vamos tentar entender o que acontece. Bom, não sei porque eu apaguei, mas tudo bem. A gente tem a força inicial, lá, que a força é igual a K, Qzinho, sobre distância ao quadrado. Se a gente pegar essa força, essa distância e dobrar, ou seja, a gente pega o F, a gente pega o D, quer dizer, e faz dividido por 2D quadrado, esse quadrado se distribui nas multiplicações. Ou seja, vai ser 2 quadrado vezes D quadrado. Isso aqui vai ficar 4D quadrado. Ou seja, a gente vai ter a mesma força anterior, só que dividido por 4. Ou seja, a nossa força vai estar sendo diminuída a 1/4 do valor. Ela vai ter 1/4 do seu valor original. Se a gente até pode fazer de um esqueminha mais bonito, não mais bonito para alguns, mas a gente pode fazer aqui dividido por 4. Olha que bonito. A gente vai ter a nossa força original dividido por 4. Essa é uma pergunta pegadinha que eu não cheguei a tocar na aula passada. Alguém aí ficou com dúvida nisso? Ninguém? Posso passar para a última pergunta? Será que só a mão acertou? Será? A mão não deixando fácil para ninguém. Será que ainda tem uma possibilidade? Será que ainda tem uma possibilidade de ganhar a última? Vamos lá para a nossa última pergunta, então. Última pergunta. Qual é a professora mais legal do exato? Qual é a professora mais legal do exato? Amon, Gabi, Thanos ou todas são maravilhosas? Vamos lá. Essa não tá difícil. Qual é a professora mais legal do exato? Amon, Gabi, Thanos ou todas são maravilhosas? Vamos lá, não quero respostas erradas nessa. Todas são maravilhosas. Ai, que lindo. Eu adoro que nunca tem pressão nenhuma para responder essas perguntas, mas vocês mesmo assim respondem. Então, nosso pódio, em terceiro lugar, ficou Maísa, parabéns, caraca. Em segundo, Evelyn. Olha, para quem não participou da última aula, está em segundo lugar, só perdendo para a maravilhosidade da melhor professora do exato.
Nossa, eu fiquei muito brava, porque eu ia Se colocar uma, contradiz. não deve ser isso, não deve, eu tenho certeza. Só que eu falei, vou pôr a outra, porque eu acho que é a outra. E no fim tava certo, a que eu não coloquei. Eu falei, não é possível. É sempre assim. Não sei se eu Mas escutei. essa sua fala aí contradizeu a sua última pergunta, né? Mas se for ver na minha última pergunta, é que não parei para ver, mas todas as respostas estavam certas. Porque todos estão no mesmo patamar, então você não tem diferenciação. Exato. Eu A sempre meta é odiei ordem. esse tipo de pergunta que era tipo, marque as alternativas corretas, marca a alternativa correta, né? Aí você lê a primeira e você fala, putz, a primeira tá correta, já marquei. Só que aí você vai ver e você errou. Aí você, tipo, por que eu errei? Aí você vê a última, todas estão corretas. Ah, velho. Mas. Não, tá certo, tá certo. Todos estão no mesmo patamar, tem qualquer uma que você responder, tá certo. Verdade, dá para justificar isso. Tem uma coisa na matemática legal, de ordem e Exato. tudo mais. Mas, Você tem uma ordem parcial. mas bem, fico feliz. Bom, então vamos ter uma aula de matemática hoje, olha. Vocês vieram aqui pensando que é física. Bom, vamos começar então Eba. a ideia de potenciação. O que é... Vamos aumentar aqui a tela, né? O que é a potenciação? A potenciação, ou exponenciação, é exatamente a ideia de multiplicar muitas vezes. Quando a gente tem por exemplo, 2 elevado a 3, o que é isso, né? O que é esse nome estranho? 2 elevado a 3 é a mesma coisa que multiplicar 3 vezes o 2. Ou seja, multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. E pode achar meio estranho para algumas, mas tem duas ideias de escrever multiplicação. Tem a ideia mais básica que a gente aprende lá, que é fazer o xzinho, só que tem uma maneira mais compacta, que é fazendo com pontos. Então, escolhe qual que você acha melhor, não importa qual que você escolher. Só estou falando aqui que provavelmente eu vou usar mais os pontos, porque é mais compacto, né? É melhor para ajustar aqui na nossa tela. Mas bem, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que multiplicar o 2 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, a gente consegue fazer essa conta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Olha que lindo. 10 elevado a 2 é igual a multiplicar duas vezes o 10, né? Então, 10 vezes 10. Multiplicar aqui uma, duas vezes. Então, vai ser 10 vezes 10 é igual a 100. Olha que lindo. Matemática. Bola para frente. Qualquer dúvida, podem mandar aqui que eu estou falando. A nomenclatura na potenciação funciona mais ou menos assim, de uma forma mais geral, né? A gente vai ter o A elevado a N. Então vai ser A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Ou seja, tem N fatores de A, que vai dar igual ao número X. É um número X aí que a gente... A elevado a N é X. 2 elevado a 3 é 8. 10 elevado a 2 é 100. A elevado a N é X. O a gente vai chamar de base, ou seja, é um número que ele está sendo multiplicado muitas vezes. O N vai ser o nosso expoente, vai ser quantas vezes a gente vai multiplicar esse número. E o X vai ser a nossa potência, ou seja, o nosso resultado. É a potência de toda essa multiplicação. Bom, com isso a gente tem os nomes mais clássicos, né? Quando a gente eleva a 2, ou seja, 10 elevado a 2 é igual a 100, a gente também pode falar 10 elevado à segunda potência ou 10 elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado remete porque multiplicar o mesmo número duas vezes é equivalente a achar a área de um quadrado. Um quadrado de lado 10, para a gente achar a área dele, vai ser multiplicar a base vezes a altura, ou seja, 10 vezes 10. 10 ao quadrado, 10 elevado a 2. Elevar o número a 3, a gente pode falar 2 elevado a 3, 2 elevado à terceira potência, caso vocês queiram ser mais cultos, ou 2 elevado ao cubo. E o cubo é exatamente a ideia de achar o volume de um cubo. Para achar o volume de um cubo, a gente multiplica a base vezes a largura, quer dizer, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3, 2 ao cubo, que a gente quer achar o volume de um cubo. Agora, 5 a quarta não segue o mesmo padrão, porque, bem, pelo fato da gente estar limitado a esse negócio normal chamado terceira dimensão, onde a gente só enxerga até 3 dimensões, a gente não consegue enxergar, por exemplo, um tesseract, que é um cubo na quarta dimensão. Então a gente se limita só a falar 5 elevado a 4 ou 5 elevado à quarta potência.
Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Tranquilo até aí? De boa, de boa? Sim, tá de boa. Sim, então, bora lá. Bola pra frente. Bom, aí você fala, Thanos, tem alguma regra para decorar as potências que nem a gente decora a multiplicação? Não, não tem. 2 elevado a 3 é 8. 5 elevado a 4 é 625. É bem difícil de você entender qual que é a singularidade de cada uma. Cada uma você pode achar a sua maneira de querer multiplicar, mas realmente uma regra geral assim não tem. Tudo menos o 10. O 10, ele tem uma coisa bem característica, porque 10 elevado a 2, 10 vezes 10 é 100. 10 elevado a 3, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. É 1000. 10 elevado a 4, 4000. 10 elevado a 7, 10 milhões. Mas tem um padrãozinho aqui. Quando a gente eleva 10 a 2, a gente coloca 1 e 2 zeros. Exatamente. Nossa contagem é de base 10, então facilita aí. Se a nossa contagem fosse de base 4, por exemplo, se a gente tivesse só 2 dedos em cada mão, base 10 é porque a gente tem 10 dedos aqui, ó. Mentalidade. Porque se fosse para os matemáticos, a gente teria a base 12. Todo mundo sabe disso. Mentira, nem todo mundo sabe. Segredos aí da história. Mas enfim, pelo fato da gente ter uma base 10, quando a gente multiplica 10 um número de vezes, ou seja, multiplica 10 duas vezes, a gente vai ter 2 zeros. Quando a gente multiplica 10 3 vezes, a gente vai ter 3 zeros. 4 vezes, 4 zeros. 7 vezes, 7 zeros. E assim diante. Eu posso ter 10 elevado a 100. Qual que é o número desse... Qual que é o número? É 1 seguido de 100 zeros. Eu tenho certeza disso. Eu posso não saber fazer essa conta de cabeça, mas eu tenho certeza que é 1 elevado a 100 zeros. É 1 com 100, seguido de 100 zeros. E bem, a ideia de potências positivas cai bem na nossa cabeça. Mas tem uma coisa estranha que acontece quando a gente tem potências negativas. O que seria uma potência negativa? Bom, imagina que potências positivas é quantas vezes a gente está multiplicando um número. Potências negativas é quantas vezes a gente está desmultiplicando um número. O que seria uma desmultiplicação? A divisão. Quando a gente fala de potências negativas, é basicamente dividir uma quantidade de vezes um número. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 seria a mesma coisa que dividir por 2 uma vez, dividir por 2 uma segunda vez e dividir por 2 uma terceira vez. Eu peço perdão, Amon, por essa nomenclatura que eu estou deixando aqui. Eu sei que você deve estar nervosa, mas... Eu até gosto, porque eu uso, assim, é prático. Agradeço. Tem gente mais chato que já estaria aqui no meu ouvido, inclusive eu. Mas bem, a ideia de dividir 3 vezes, a gente pode fazer de uma forma um pouco distinta. A gente pode fazer 1 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Que a gente estaria, nesse caso, dividindo 3 vezes o número. Por exemplo, se a gente dividir por 2 uma vez, eu vou até fazer aqui na lousa. Se a gente dividir, por exemplo, vamos pegar um número legal para dividir. Se a gente pegar 16 e dividir por 2 uma vez, a gente vai ter 8. Se a gente pegar o 8 e dividir por 2 mais uma vez, a gente vai ter 4. Se a gente pegar o 4 e dividir por 2 mais uma vez, a gente vai ter 2. Ou seja, fazer o 2 elevado a menos 3 aqui seria equivalente a fazer 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 é 2. E 8, a gente tinha visto lá no nosso primeiro slide, né? 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ou 2 à terceira. Ou seja, quando a gente está dividindo, ou quando a gente está fazendo um expoente negativo, é a mesma coisa que a gente está falando que está fazendo 1 dividido
pelo expoente positivo. Ou seja, 2 elevado a menos 3 vai ser igual a 1 dividido por 2 elevado a 3. A mesma coisa vai, 5 elevado a 2 vai ser equivalente a 1 dividido por 5 vezes 5, ou seja, 1 dividido por 5 elevado a 2. E a maneira como a gente fala isso é exatamente como a gente fala. 2 elevado a menos 3. Quando a gente tinha 2 elevado, por exemplo, aqui atrás a gente tinha 2 elevado a 3, 5 elevado a 4, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Infelizmente, nesse caso, a gente não vai ter a terceira potência, que é aquele negócio bonito. É a menos terceira potência, não já começa a quebrar o bonito. Então, a gente só fala 2 elevado a menos 3, 5 elevado a menos 2. E, bom, a regra mais geral nisso aqui... ainda não na regra geral, mas... E tem alguma regra para decorar isso? Não, não tem nenhuma regra. Mas com a base 10 fica tudo mais bonito. 10 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 10. Ou seja, 1 dividido por 10 a 1. Qualquer número multiplicado só uma vez, né? 10. É 10. Então, ficaria 1 dividido por 10 é 0,1. 10 elevado a menos 2. 1 dividido por 10 vezes 10 dá 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,01. A gente vê que tem a mesma ideia da potência positiva aqui, né? Só que dessa vez a gente conta um número de casas decimais. Ou seja, 10 elevado a menos 1 vai ter uma casa decimal. 10 elevado a menos 2 vai ter 2 casas decimais. 10 elevado a menos 3 vai ter 3 casas decimais. 10 elevado a menos 6 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E assim por diante. Eu posso fazer 10 elevado a menos 47. Eu sei que vai ser 0,001 com 47 casas decimais. Tranquilo até aqui? Sim, senhor. Senhor, não. Nossa, peraí que bateu aqui na coluna. Nossa. Menina. Bom, e com isso a gente tem a nossa notação científica. O que é a notação científica? É uma maneira mais bonita de escrever número, porque todo físico ama uma notação científica. Nossa, é um pitel escrever número na notação científica. Como que é a cara de um número da notação científica? Bom, ele tem essa cara aqui. Ele vai ser um número, seja aí 1, 2, 3,7, 47, um número, vezes 10 elevado a n. O A a gente chama de mantissa. Esses são nomes meio complicados. Depois eu vou passar os slides para você, não tem problema. Teoricamente esse slide já está pronto, então tá de boa, eu passo para vocês. O A é chamado de mantissa. Ou coeficiente, é uma boa sempre lembrar. Eu sempre decorei como mantissa, na verdade. Eu peguei aqui de um site, tá, gente? Fiz aula correndo, peço perdão. Sempre bom saber, eu aprendo tanta coisa fazendo aula. O N, ele é chamado de expoente ou ordem de grandeza. Beleza, mas olhando assim é meio difícil de entender o que é um número na notação científica. Então vamos ver aqui em frente alguns exemplos. 0,5, como ele fica na notação científica? O 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 0,1. E 0,1 é 10 elevado a menos 1. Então a gente vai ter que 5 vezes 0,1 vai ser 5 vezes 10 a menos 1. A nossa mantissa é o 5 e a nossa ordem de grandeza é menos 1. Ou o nosso coeficiente é menos 1. 400, como ele fica na notação científica? Bom, 400 é 4 vezes 100. Então vai ser 4 vezes o 100 é 10 ao quadrado. Então vai ser 4 vezes 10 ao quadrado. Nossa mantissa é 4, nossa ordem de grandeza é 2. 0,0003. Bom, isso é a mesma coisa que 3 vezes 0,0001. Então, 1, 2, 3, 4 casas decimais vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 4. A gente está falando de casas decimais negativo, né? Para lá positivo. Na verdade, não sei qual é o lado certo. Vocês me corrijam. 14... Peraí. 1,4 milhão. 1,4 milhão, ou 14 vezes 100 mil,
Bom, 14 vezes 100 mil vai ser 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vai ser 14 vezes 10 a quinta. Nessa última, eu tô mentindo um pouco, mas eu sei porque é que vocês não gostam de número com vírgula. E eu também não gosto, por isso que eu tô mostrando assim. Mas a verdade é que a notação científica só poderia ter uma casa decimal na mantiça. Uma casa decimal não, só poderia ter uma casa para cada vírgula. Então aqui deveria ser 1,4 vezes 10 a sexta. Mas eu sei que eu só estou ensinando isso para facilitar fazer conta e ninguém gosta de fazer conta com número com vírgula. O número tem que estar entre 1 e 10. Eu nunca soube se era 1 e 10 ou 0 e 9. Bom saber. A Mon está falando para nós. O número tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, eu posso ter 1 vezes 10 a quinta? Posso ter 9 vezes 10 a quinta? Posso ter 11 vezes 10 a quinta? Não. Aí a gente teria que transformar esse 11 em 1,1 vezes 10. Então a gente teria 1,1 vezes 10 vezes 10 a quinta, 1,1 vezes 10 a sexta. Não está demonstrado aqui, mas eu vou reescrever com certeza. Eu fiz isso correndo. Peço perdão, gente. O professor também é. O professor é gente que nem a gente. Bom, com isso a gente entra nas regras de potência. E tudo isso que eu ensinei só foi meio que a ideia para vocês. Aí a gente tem algumas regras legais de se decorarem. Por exemplo, multiplicação de potências. De bases iguais. Eu não coloquei no título, mas é porque ficava muito grande. Mas multiplicação de potências de bases iguais. Quando a gente tem 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Quanto que dá esse valor? Bom, fazendo 2 elevado a 3, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente vai ter 3 fatores aqui, multiplicando 3 fatores aqui. Só que no final a gente só está multiplicando 7 vezes. A gente está multiplicando 3 mais 4 vezes. Então a gente vai estar multiplicando 2 elevado a 7. 2 multiplicado 7 vezes. É meio difícil assim na primeira. Toma um tempo aí para respirar, para olhar bem isso. Estou fazendo 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. No final, só somei o 3 e o 4 e fiz 2 elevado a 7. De boa? Tá tranquilo, mas, tipo, eu não sei se você vai passar pra próxima, mas mesmo assim eu vou perguntar. Quando a base é diferente, tem que fazer outro cálculo, né? Quanto à base é diferente, a gente não tem muita ideia do que pode fazer. Eu acho que eu não cheguei a colocar aqui, mas a gente pode fazer isso rapidinho, vai. Por exemplo, se a gente tiver uma coisa bem estranha como 2 elevado a 3 vezes 4, não, vezes 5 elevado a 2. A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes, aqui tem um vezes 5 vezes 5. Isso não fala muita coisa. É 2 multiplicado 3 vezes, 5 multiplicado 3 vezes. Não tem muito o que fazer. Agora tem alguns casos, por exemplo, se eu fizesse que nem eu estava fazendo antes, vezes 4 elevado a 2, o 4 a gente sabe que é 2 vezes 2. Ou seja, se eu tiver aqui 4 vezes 4, eu posso subdividir esses 4. No caso, a gente teria que isso aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Esse 4 aqui eu vou transformar em 2 vezes 2. Vou até colocar um parênteses aqui para não confundir. E esse 4 eu vou transformar em 2 vezes 2. Então a gente vai ter 2 vezes 2, vai ter 2 elevado a 7. Em alguns casos específicos, dependendo da base, se ela for um fator da primeira, até dá para fazer alguma coisa. Mas não tem regra. Aí realmente é você ver o seu caso e falar, putz, com esse dá, putz, com esse não dá. Tranquilo? Tranquilo. Acho que, tipo, funciona quando a base é par, né? Porque aí... Mas também não adianta muito fazer isso, né? Não vale muito a pena. É mais Sim, aí fácil... realmente, com certeza, é bem mais fácil fazer, tipo, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. 2 elevado a 3 é 8.
Em si, todas essas regras que eu estou ensinando é mais para as contas com base 10, que vem daqui para frente. Com base 10 é maravilhoso deixar na ordem de grandeza que for, porque é base 10, né? A base 10 aqui mora no nosso coração. É maravilhosa. É um pitel. Talvez eu possa fazer um comentáriozinho sobre essa pergunta que ela fez. Tipo, não com relação à base 10, mas com relação a, por exemplo, se você tiver outros números, tipo um 2, uma base 2 multiplicando uma base 3, por exemplo. É que quando, no final das contas, a gente está sempre multiplicando números aqui. Tipo, a gente só está escrevendo eles de forma diferente. A gente está, tipo assim, porque existem alguns números que são blocos base, assim, para você fazer outros. Tipo, você pode escrever 8 usando 2. E você pode, por exemplo, escrever 9 usando 3. E aí, no final das contas, a gente tem alguns números maiores, assim, que a gente consegue escrever eles como multiplicações de números menores. Então, a gente consegue ver como, tipo, vezes que o número menor aparece. Tipo, a gente pode pensar em 3, em 9, como 3 bloquinhos em cada um vale 3. A gente pode ver o 8 como 4 bloquinhos onde cada um vale 2. E quando a gente está usando, então, tipo, uma notação de potência, o que a gente está querendo dizer é quantas vezes você tem aquele fator ali multiplicando. E aí, quando você tem bases diferentes, se você tem por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo para ser 8, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Os dois primeiros dá 4, o segundo dá 8. E aí o 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Aí quando você está multiplicando eles, no final das contas você não consegue achar uma única base para os dois, porque você está multiplicando duas coisas diferentes. Ou seja, duas coisas que não têm blocos em comum, porque esse é feito só de 2 e esse é feito só de 3. E 2 e 3 são números que você não consegue reduzir mais. Eles são o que a gente chama de números primos. Números primos são números que eles não têm eles não têm bloco base, eles não são construídos de outros números. Tipo, o 9 é construído de outros números. Mas, por exemplo, o 11, o 7, o famoso 17, entre outros números que nós chamamos de primos, são números que você não consegue, multiplicando, chegar neles, a não ser com eles mesmos ou com eles mesmos e um, somente. Tipo, ele vezes um. É a única coisa que você consegue. Mas quando você tem, por exemplo, no caso que Thanos botou, que é o 2 ao quadrado, se não me engano, É 2 ao cubo. Não, 2 ao cubo e o 4 ao quadrado. O 4, ele não é um número primo. Isso quer dizer que é um número que pode ser composto por outros números menores. E se ele tiver um número que é um fator desse também, ou seja, o 2 ali, você consegue decompor ele, e aí você consegue montar livremente como você quer. Então, se você tiver, por exemplo, no caso de Thanos, você consegue ver que todos, no final das contas, são feitos de 2. Então, eu consigo saber que, no final das contas, eu posso todos compreender eles como montados de bloquinhos de valor 2. E como eu tenho, no caso do 2 e do 3, eles não são. Então, eu não consigo dizer isso. Inclusive, o que a gente chama de fatorização de um número é exatamente você pegar um número e decompor ele nos bloquinhos, digamos assim. Por exemplo, se você pegar um número como, sei lá, 24. 24, ele pode ser pensado, por exemplo, como 12 vezes 2. Então tem um 2 e um 12. Aí depois eu posso pegar esse 12 e dividir por 2 de novo. Então eu vou ter 2, 2 e 6. E aí depois eu posso pegar esse 6 e dividir por 2 de novo. Ele vai dar um 2 e um 3. Então aqui eu tenho números primos somente, que é 2, 2, 2 e depois um 3. Isso vai dar 24, porque se eu somar 2 vezes 2 vezes 2, como a gente viu antes, 2 ao cubo é 8, e 3 vezes, né, os 2, você vai ter 24. Então eu consigo compreender, é meio confuso porque tem muita conta, né, mas tipo, você consegue construir o 24 a partir de números menores. Ele não é um número primo. Então você está o quê? Fatorizando ele. Você está vendo que bloquinhos ele é feito de bloquinhos de 2 e bloquinhos de 3. Ou seja, aqui você pode pensar como bloquinhos de 2, duas vezes, e esses dois bloquinhos de 2 bloquinhos, duas vezes, e 3 vezes tudo isso. Então a gente consegue pensar realmente como coisas montadas. E quando a gente usa uma potência, geralmente de uma base só, tipo 2 a quarta, por exemplo, que dá 16. Você pode simplesmente, você está na verdade escrevendo o número
de uma forma fatorizada, de uma forma realmente meio decomposta dele, por assim dizer. Isso pode talvez dar um insight um pouco maior, uma visão um pouco maior sobre como funciona. Espero não ter confundido vocês, inclusive. Mas essa parte de conta também não é muito legal, não. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. A gente disponibilizou aquelas aulas de matemática do mês da matemática, porque nelas tem fatorização assim, ó. Eu acho que a primeira aula é de fatorização, a gente disponibilizou. Então tá em algum drive, não sei qual, mas eu sei que tá em algum disponível para vocês verem. É sempre uma boa também saber fazer fatorização. É aquela, né? Se a gente for falar aqui que é uma boa saber fazer ou não, a gente acaba sendo uma enciclopédia, mas... Tem algumas coisas aí, eu puxo pro lado da matemática e da física, porque, né, meu filho favorito. Bem, alguma dúvida sobre essa ideia de multiplicação de potências, ou sobre o que a Amon falou de fatorização? Gostariam de tirar? Por enquanto, não. Então, passemos para a nossa, não próxima regra, mas a nossa ideia dessa regra de somar, ela não se aplica só a expoentes positivos, ela também se aplica a expoentes negativos. Por exemplo, quando a gente tem 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 3, você fala, putz, e agora? Eu somo? Será? Será que não? Será que pode? Bom, abrindo elas, a gente vai ter 3 elevado a menos 2, a mesma coisa que 1 dividido por 3 vezes 3, e 3 elevado a menos 3 é igual a 1 dividido por 3 vezes 3 vezes 3. Só que multiplicação de fração, a gente multiplica com de cima e multiplica com de baixo. Então a gente vai ter que 1 vezes 1 é 1, e 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai ser multiplicação de 3 5 vezes. Ou seja, vai ser 3 elevado a menos 5. Né? Ele está multiplicado 5 vezes aqui, dividindo. Então é 3 elevado a menos 5. No caso, a gente vai ter 3 elevado a menos 2, menos 3. No caso, dentro do nosso parênteses aqui, né? 3 elevado a menos 2, menos 3. Então, sim, dá para somar. Também sendo positivo e negativo, dá. Sendo positivo e negativo, a gente tem a ideia de cortar, né? Quando a gente faz essa... Abre, por exemplo, 2 elevado a 3 e 2 elevado a menos 2, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 2. Mais uma vez, tá tudo multiplicando, tá tudo dividindo, a gente pode acabar cortando, né? Corta 1, 2 com 2, 1, 2 com 2. No final, o que a gente está fazendo vai ser esse 2 elevado a 3 aqui de cima, menos os 2 daqui de baixo. Então, 2 elevado a 3 menos 2 vai ser igual a 1. A gente sempre vai somar, entre aspas, os expoentes, porque alguns deles são negativos. E negativo a gente subtrai, mas teoricamente a gente está somando lá, a gente está acrescentando aquele valor negativo e valores negativos diminuem. Tipo, se adicionar uma pessoa tóxica no seu grupinho de social, ela vai diminuir aquele grupinho, mas você está adicionando a pessoa. Mesmo ela sendo tóxica, mas ela diminui. Adicionando, diminui. A famosa regrinha de menos com menos dá mais. A famosa regrinha de menos com menos dá mais. Com isso, que belíssima regrinha que você me colocou aqui. Ah, ainda não. Já volto na sua regrinha. Com isso, a gente também tem a ideia que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Por quê? Vamos pensar em um número qualquer elevado a zero. Zero é a mesma coisa que 1 menos 1. A gente viu lá na regra da soma, né? Somando os expoentes pode fazer. Então, 0 é 1 menos 1. 2 menos 2. 3 menos 3. Faça aí o que você quiser. Mas 1 menos 1 é o mais fácil de ver, né? Mais simples. Só que 1 menos 1 vai ser a mesma coisa que a elevado a 1 vezes a elevado a menos 1. Só que a elevado a menos 1 é dividido por a. Então a gente vai ter o a dividido por a. E olha que eu nunca falei qual que é esse número. Pode ser qualquer número aqui. Eu estou falando, pode ser 1, 2, pi, 74 mil, 89 mil. Pode ser. Vai dar sempre 1, porque a dividido por a é igual a 1. Colocando essa regra aqui, número arbitrário. 2 elevado a 0, colocando aí em números realmente, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 1,
Então, 2 sobre 2, porque o 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Acabou. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Você fala, putz, eu não lembro se era elevado a 1, se era elevado a 0, se era igual a 1, se era igual a 0, é difícil de decorar. Tá aqui a demonstração para vocês. Se na hora vocês tiverem dúvida de alguma coisa, na hora lá do vamos ver, na hora do vestibular, na hora que seu chefe estiver perguntando lá, não é vergonha para ninguém fazer o exercício na mão. Inclusive, é uma bênção pensar, putz, é melhor fazer na mão para eu ter certeza. É sempre maravilhoso fazer. Com isso, a gente tem a divisão de potências, que vem a regrinha que a nossa Evelyn falou, que menos com menos dá mais. Bom, quando a gente está da mesma forma que a gente fez lá na passada, né, que a elevado a menos n vai ser a mesma coisa que 1 dividido por a sobre e elevado a n, a gente pode fazer essa coisa inversamente. Se a gente tiver 1 dividido por a elevado a n, vai ser a mesma coisa que a elevado a menos n. Ou seja, eu estou dividindo a n vezes. Se eu estiver dividindo aqui nesse bloquinho de baixo por a multiplicado n vezes, é a mesma coisa que eu dividir por a n vezes. Com isso, a gente tem essa regrinha muito legal, que é quando a gente tem um expoente negativo dividindo. Como que a gente passa ele multiplicando no final, né? Ele está dividindo, como a gente passa ele multiplicando? Bom, a elevado a menos n vai ser 1 sobre a elevado a n. Ou seja, 1 dividido por a elevado a n. Só que pela regra de divisão com fração, vou até fazer aqui na lousa, sempre uma boa fazer. A gente tem, por exemplo, 1 dividido por, sei lá, a sobre b. Uma fração qualquer. 1 dividido por a sobre b. Isso é equivalente a multiplicar pela inversa dele. Ou seja, a gente passa esse a sobre b aqui multiplicando. Vai ficar 1 vezes b sobre a. A gente inverteu isso aqui. Deu para ver? A gente pegou o b, colocou em cima, o a colocou embaixo e passou multiplicando. Então, quando a gente tiver um fator embaixo elevado a menos n, a gente passa ele como fração e a gente vê que essa fração pode passar multiplicando como inversamente. Então, a gente vai ter que 1 dividido sobre a elevado a menos n é igual a a elevado a n. Nessa regrinha geral, a gente só tem que, se a gente estiver dividindo por um expoente com um sinal, a gente pode passar ele multiplicando com um sinal trocado. Ou seja, por exemplo, aqui embaixo, se não me engano, eu coloquei alguns 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4. Quanto é que fica isso aí? Bom, o 2 elevado a 4 eu posso passar como 2 elevado a menos 4. Eu troquei o sinal dele, deu para ver? Então, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos 4. Pela regra da soma lá, de bases iguais, 2 e 2, eu posso fazer 2 elevado a 3 menos 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, 3 menos 4 menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou 1 sobre 2 elevado a 1, caso você queira. E 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 2. Putz, aí não dá. Vamos lá. O menos 2 vai passar para cima como mais 2. Então vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a mais 2, 2 elevado a 2. O mais, geralmente, na matemática, a gente pode não apagar ele, mas deixar ele oculto. De qualquer maneira, Neutro. Isso. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de mostrar nesse caso, porque dá a sensação de mudou de sinal, mas é a mesma coisa, tá? 2 elevado a 2 e 2 elevado a mais 2 é a mesma coisa que eu estou falando. Então, 3 mais 2, 2 elevado a 3 mais 2, 2 elevado a 5. A gente tem o resultado da nossa divisão. Alguma dúvida? Também não, você é um ótimo professor, tá explicando certinho, ninguém tá com dúvida. Agradeço. Se tiverem, pode perguntar. Tô vendo aqui o chat também, caso você falar, putz, pior professor de todos, pode falar, estamos aqui escutando. Tá suave, então vamos lá. Bom,
Com isso, a gente tem a ideia de potência de multiplicação. Ou seja, é um pouquinho mais difícil de ver porque tem muito número aí, mas eu vou explicar, relaxa. Quando a gente tiver dois números multiplicandos e esses dois números multiplicandos elevado, ou seja, se a gente tiver, por exemplo, aqui, se a gente tiver 6 elevado a 3, eu posso fazer esse 6, como a Amon falou, subdividir ele em fatores. Ou seja, eu vou fazer ele 2 vezes 3 elevado a 3. Quando a gente tem esse caso, esses dois números que estão multiplicando estão sendo elevados, para ver que eu não estou elevando só o 3. Caso eu tivesse isso aqui, eu poderia estar falando que eu só estou elevando esse 3 a 3. Vamos mudar de número, porque eu estou confundindo muito com muito 3. 4, 4, 4. Aí. Se eu tiver esse caso, eu estou elevando só o 3 à quarta potência. Mas nesse caso que eu tenho esse parênteses aqui, eu estou elevando esses dois números à quarta potência. Então, o que a gente faz? Bom, fazendo os casos aí abaixo, por exemplo, eu acho que é um pouquinho mais fácil, eu coloquei o caso geral com o número arbitrário A e B elevado a N, mas a gente pode fazer isso com números mais práticos para poder visualizar. Por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 3. Como que fica? Bom, fica esse bloquinho de 2 vezes 10, vezes 2 vezes 10, vezes 2 vezes 10. Ou seja, eu estou multiplicando 3 vezes o bloquinho de 2 vezes 10. É o que está falando, é a regra do elevado. Estou elevado a esse bloquinho, então a gente multiplica o bloquinho 3 vezes. Só que está tudo multiplicando. Sendo que está tudo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso rearranjar minhas coisas. Eu passo todos os 2 para um lado, todos os 10 para o outro. O que eu vou ter vai ser 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Eu vou estar multiplicando 2 3 vezes e multiplicando 10 3 vezes. Então, no caso, essa regra de potência, a gente fala que esse 3 ele cai em cima dos dois números que estão multiplicando. Ou seja, vai ser o 2 elevado a 3 e o 10 elevado a 3. Tranquilo? De boa? Então, sim, bora lá. E essa regra vale para mais de número de multiplicando. Eu posso estar multiplicando 2, 3, 5, 1000 números. Se tiver em um bloquinho elevado a alguma coisa, eu vou fazer o bloquinho vezes o bloquinho. Por exemplo, esse bloquinho 3 vezes 4 vezes 5 elevado a 2, eu vou multiplicar esse bloquinho 2 vezes. 3 vezes 4 vezes 5 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Com isso, eu passo todos os 3 para um lado, depois os 4, depois os 5. Então, vou ter 3 vezes 3, vezes 4 vezes 4, vezes 5 vezes 5. Então, vou ter 3 elevado a 2, vezes 4 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2. É a mesma coisa que descer esse expoente para cada um dos números que estão multiplicando aqui dentro. Tranquilo? Sim, vou aceitar que sim. Então, bom, e caso a gente tenha um expoente de um expoente, uma potência de uma potência, se eu tiver um bloquinho lá que está elevado a alguma coisa, elevado a uma outra coisa, qual que é a regra nesse caso? Bom, se a gente tiver um bloquinho, por exemplo, aqui embaixo, 5 elevado a 3, isso aqui, todo esse número, toda essa potência elevada a 2, o que quer dizer? Bom, primeiro a gente faz o que está mais fora. Vamos multiplicar esse bloquinho 2 vezes. Né? O elevado a 2, multiplicar 2 vezes, vai ser 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Mas agora dá para fazer o 5 elevado a 3, né? 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes o número 5, né? Então, 5 vezes 5 vezes 5, vezes 5 vezes 5 vezes 5. Só que, no caso, eu estou multiplicando 5 6 vezes. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes 2 vezes. Dá para pegar aqui? Quando eu tiver uma potência de uma potência, eu vou multiplicar os expoentes. Ou seja, eu vou ter 5 elevado a 3 elevado a 2, eu vou ter 5 elevado a 3 vezes 2, que é 5 elevado a 6. Sempre dá. Para números negativos começa a ficar mais complexo essa ideia,
Mas sim, funciona também essa regra para números negativos, positivos. E todas as regras que eu estou falando aqui, não importa o caso, só importa que a gente esteja multiplicando, porque potência a gente sempre fala de multiplicação. Potência é que é multiplicação e divisão. É o que une. E tem a regrinha geral aqui em cima, caso alguém fale, putz, eu quero anotar a regrinha geral. Seria a elevado a n elevado a m vai ser igual no final a elevado a n vezes m. Por quê? Porque a gente vai ter no começo aqui m fatores desse bloquinho aqui, de a elevado a n. E depois, em cada um desses m fatores, a gente vai ter n fatores de a. Então a gente vai ter no final n vezes m fatores de a. Eu vou passar esses slides. Logo no final dessa aula, eu posso passar. Só não gosto de passar antes porque eu não gosto de dar... Não sei se tem um aviso no Google Drive, eu acho que não, mas... Vai que, né? Alguém é um espertinho lá que fala, vou ver qual que é a aula antes da aula começar para eu poder responder as coisas. Tô vendo isso aí. Bom, então, para terminar aqui, vamos fazer um exercício com tudo aí que eu passei para vocês. Vocês já devem saber a resposta de cara. Estou esperando aqui no chat. Pode responder. Tô Tá, confiante que vocês Thanos, sabem. só uma dúvida rapidazinha. Número negativo dá pra calcular como se fosse tipo positivo e no final só colocar o menos na frente? Pode, né? Tipo, funciona do Em, mesmo jeito. em expoente, É. sim e não. Vamos lá. Só no caso, eu escuto pelo fone, então só vou aqui. Vamos ficar no quadro aqui mais fácil. O que acontece com o número negativo? Por exemplo, se eu multiplico menos 2, menos 1 vezes menos 1, quanto que dá? Como assim? Não entendi. Menos 1 vezes menos 1. Menos um vezes menos um É. vai dar menos um. Menos com menos? Menos. Quase. Quando a gente Calma, multiplica um mais. número Calma. negativo. Menos com menos mais. Sim, quando a gente multiplica um número negativo por um número negativo, ou seja, quando a gente multiplica menos 1 por menos 1, a gente, menos com menos, dá mais. Então isso aqui vai ficar mais, o 1 aqui no caso, 1 vezes 1 é 1, então mais 1. E se a gente multiplicar mais 1 vezes menos 1? Aí vai dar menos um. Vai dar menos 1. Porque quando a gente multiplica um número positivo com negativo, dá menos. Entendi. Só que aí, dá pra ver que a gente cai num looping, porque, por exemplo, se eu tiver menos 1 elevado a 2, eu vou estar falando desse caso. Menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1. Só que se eu tiver menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a 3 vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Que vai dar negativo, né? Exatamente. Esse bloquinho aqui, menos 1 com menos 1, dá mais 1. Mais 1 com menos 1, dá menos 1. Então a gente cai no looping dependendo do número que a gente está elevado. No caso, uma maneira mais fácil de se calcular o número negativo é... Deixando ele negativo mesmo. Eu realmente diria isso. Por exemplo, se a gente tiver menos 3 elevado a 4. Menos 3 elevado a 4, para complicar. Bom, vamos fazer o 3 primeiro. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Agora a gente faz a parte negativa. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, positivo, positivo. A regra geral é que quando o expoente for um número par, a gente vai estar achando um número positivo. E quando a gente estiver achando um número ímpar, a gente vai estar achando um número negativo.
Tranquilo? Tranquilo, agora entendi, tipo. Que eu Beleza. tava pensando, tipo, vamos supor, se eu pegasse, se fosse todos negativos, eu tinha pensado, tipo, se eu fizer calcular como se fosse mais, depois só botar o negativo no final, ok. Mas aí você lembrou da regrinha de menos com menos com menos, aí tem que ver isso daí. Sim, mas até então, números positivos em si é uma lambuja. Dá pra fazer potenciação. Raramente eu vi potenciação de número negativo na vida, de falar bem a real. Mas sempre bom saber também. Vai a regrinha aí pra vocês. E, bem, É mais Ó, fácil, né? sim, então, fale. posso fazer um comentário também? Uma coisa que me ajuda Pode. muito a pensar sobre números negativos e positivos é o seguinte. Dá pra gente visualizar isso, inclusive. Eu vou usar um lápis e uma régua aqui, legal. Eu não vou ficar usando os números da régua porque é muito pequeno, não dá pra ver. Mas vamos supor que no meio é mais ou menos zero. Toda vez que você tem um número positivo, por exemplo, você tem ele assim. Se você tem a reta dos números, né? Tipo, aqui é zero. Aí que vai ser 1, 2, 3, 4 e aí vai. Do zero para cá vai ser -1, -2, -3 e aí vai. Quando você tem algum certo número para cá, ele vai ser 1, por exemplo. 1, porque vai funcionar para qualquer outro número. E você multiplica um 1 pelo -1, o que você está fazendo, na verdade, é fazer um giro dele, assim, de 180 graus para cá. Então você tem agora -1. E quando você multiplica por -1 de novo, você tem mais um giro de novo, e você tem 1 novamente. Então é como se você tivesse, inclusive, você pode pensar ou como um giro de 0 graus ou um giro de 360, que é igual. E multiplicar por -1 é você fazer um giro assim. E assim você consegue pensar bem legal, porque se você multiplicar uma vez ímpar, ele vai fazer para cá. Se multiplicar uma vez passa, ele vai assim, depois vai dar mais um giro para cá. Então você consegue visualizar que é um giro, inclusive isso tem uma interpretação também em números complexos, que vocês veem no terceiro ano, talvez, que é um número, só para comentar, porque dá uma coisa muito interessante, é um número, que número você multiplicaria para, em vez dele fazer uma volta aqui, praticamente completa, ele desce só até aqui o meio. Ele tem que ser um número que multiplicado duas vezes, você vai fazer um giro até aqui, e multiplicado de novo vai dar -1. Isso quer dizer que ele multiplicado por ele mesmo dá -1. Isso é a raiz de -1. Que os professores de matemática dizem que não é um número real. E de fato é um número que pertence ao conjunto dos números reais. Mas é um número que existe sim, que é um número complexo e é bem interessante. Mas aí você começa a ver, o mais importante é sobre o 1 e o -1, né? Que é quando você vê que ele na verdade é um giro no número. Se você tem aqui o 2, você multiplica por -1, você está girando e ele vai bater no -2. Se você tem, por exemplo, lá, o 5 e você vai multiplicar por -1, você está fazendo um giro e ele vai bater no -5 do outro lado. Ou seja, você tem sempre giros. Você pode pensar isso como realmente um mecanismo de girar. Inclusive, essa coisa legal de você girar metade, assim, ou menos, assim, também dá pra girar. É legal. Matemática. É isso. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, falei. Nossa, nunca tinha parado pra pensar, tipo, nisso. Facilita pra caramba. Tipo, se você visualizar uma régua e pensar nos giros, tipo, É. meu Deus. Matemática é bem legal. Você imagina bastante coisa. Sim, nossa, agora, tipo, sabe, tipo, aquela explosão e agora o mundo faz Sim. sentido. É isso que você faz, é isso que você sente fazendo matemática, entendeu? É muito Porque maravilhoso. matemática de fazer conta é muito ruim. Conta, eu faço matemática e nem faço conta. Eu Assim, preciso, você porque viu que foi um eu. trabalho pensar no 24, assim. Nossa, mas Ah, muito mais fácil. Obrigada, aliás. não. Vamos pagar de momento de youtuber aqui, porque esse vídeo está indo para o YouTube. Você nos assiste no YouTube. Favorito. Mais uma vez, se caso alguém aqui, não sei se todo mundo entrou quando eu estava pedindo consenso, mas caso alguém aqui não esteja confortável em falar, putz, eu não quero que esse vídeo esteja no YouTube, tudo bem, pode avisar, a gente não manda, mas por enquanto está indo, até alguém falar não. Pode falar não à vontade, sério, manda no privado lá, tranquilo. Mas eu vou colocar no link da descrição desse vídeo do YouTube um vídeo de um cara maravilhoso do YouTube. Ele infelizmente fala inglês, mas ele tem a maioria dos vídeos legenda em português. E tem uns vídeos maravilhosos sobre números complexos.
E a ideia de visualizar os números, você olhar número, né? Porque número é isso aqui, não é olhar isso, é você realmente olhar um ponto do espaço e falar, lá tem um número. Tô enxergando ali, ó, tem um número, cara. É maravilhoso. Às vezes mais de um número. Platonista. Oi? E foi. Perdão. Pronto. Os platonistas piram. Foi o que eu falei. Nossa, até arrepia, cara. Mas bem, continuando nossa aula, terminar aí, realmente já passou um tempinho de aula. Terminar fazendo uma conta, deixei vocês bastante tempo aí pensando nessa conta, acredito que já devem ter resolvido, sim, 10 segundos para resolver essa conta é mais suficiente, né? Então, esperando aqui, alguém consegue falar uma resposta? Ainda bem, porque se eu escutasse alguma coisa agora, eu arrepiaria até a alma. Alguém, tipo, resolvi aqui em 10 segundos. Putz! Eu não resolvi em 10 segundos, não. Nem eu fazendo esses slides demorou acho que 1 minuto para fazer. Mas, bom, vamos resolver essas contas com o que a gente aprendeu hoje. E o que a gente aprendeu hoje? Vai aparecer todos os passos aí, mas vamos fazer passo a passo aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Bom, a gente tem o... tá. A gente tem o 120 mil dividido por 0,02 ao cubo. Aí você fala, nossa, tô ferrado, Deus. Mas vamos lá que dá, relaxa. O 120 mil, a gente pode separar ele em notação científica. Ou numa semi-notação científica. Caso a mão fique desconfortável. O 120 mil, ele pode ser separado em 12. Tem 1, 2, 3, 4 zeros. Então, 12 vezes 10 mil. Que vai ter 1, 2, 3, 4 zeros. Só que o 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então, esse número grandão aqui em cima vai ser a mesma coisa que 12 vezes 10 elevado a 4. Da mesma forma aqui embaixo, a gente tem o 0,02. Vamos transformar isso em notação científica para facilitar nossas contas. 0,02 é 2 vezes 0,01. Né? Tem 1, 2 casas decimais aqui, então 2 vezes 0,01. Mais uma vez tendo 2 casas decimais, terminando aqui com 1, vai ser a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. 2 casas decimais, 10 elevado a menos 2. Tá com uma cara mais bonita? Não, mas acredite, tá bem mais fácil. Vindo daqui, 12 vezes 10 elevado a quarta, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2, elevado à terceira. Aqui, a gente está elevando uma multiplicação. A gente tem o 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a gente vai passar esse expoente caindo nos dois números. Então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Só que olha que coisa específica. A gente caiu em outra regrinha de lá, né? Duas potências, né? A potência de uma potência. A gente tem o 10 elevado a menos 2 elevado a 3. 10 elevado a menos 2 elevado a 3, a gente multiplica as potências. Tem a potência da potência, a gente multiplica. Então vai ser 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3, lembra da regra lá, teoricamente é 6, só que é menos vezes mais, dá menos. Então no final a gente vai ter 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Já está um pouquinho mais bonito. A gente já não tem uma vírgula, a gente já não tem um expoente. A gente tem um expoente, mas a gente não precisa ver o expoente agora, não. Mas beleza. Agora, esse 10 elevado a menos 6, está tudo multiplicando, a gente pode passar ele como positivo. Lembra lá em cima, o expoente positivo? Já que está menos aqui embaixo, a gente passa como mais para cima. Se tivesse mais aqui embaixo, a gente passaria para menos em cima. Só que no caso aqui, 10 elevado a menos 6 fica a mesma coisa que 10 elevado a mais 6. E, olha, a gente tem o 10 elevado a 4, 10 elevado a 6, 10, 10, bases iguais, soma os expoentes. A gente vai ter aqui em cima, então, 2 vezes 10 elevado a 10. Por que 10? 4 mais 6, 4, 6, 10. Então, olha, já deixamos aqui um número muito mais bonito. Além, vou fazer aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo iria sobrar só o 2 à terceira. E eu poderia fazer com alguma das regras que a gente viu hoje, eu poderia. Mas a gente quer facilitar a vida de vocês, então vamos fazer como a gente realmente faria essa conta.
O 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, bola para frente. Eu poderia fazer igual a 8? Poderia, mas vamos seguindo assim por enquanto. Com isso, o que a gente teria? A gente pode cortar um 12 com 2. 12 dividido por 2 dá 6. A gente pode cortar um 6 com outro 2. 6 dividido por 2, 3. A gente pode cortar o 3 com 2? Pode. A gente pode seguir por dois caminhos. Vamos seguir no nosso primeiro caminho. A gente corta o 3 com 2. Vai ficar 1 sobre 5. 3 dividido por 2 é igual a 1,5. É uma das contas mais amigáveis, mas não é das mais difíceis. Bom, aí você fala, putz, mas eu não quero número com vírgula, Thanos. Eu sei que essa aqui é a notação científica perfeita, mas eu não quero número com vírgula. Beleza. A gente transforma esse 10 a 10 em 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 9. No caso aqui, a gente poderia, bases iguais, a gente poderia somar, né? 1 mais 9 dá 10. Então, o que a gente fez foi simplesmente tirar um desses 10 que está multiplicando. Eu peguei, né? Tem 10 vezes o 10 aqui. Eu peguei um desses 10 e separei no bloquinho aqui. Então, eu vou ter 9 vezes o 10 aqui e 1 vez o 10 aqui. Então, multiplicando 1,5 vezes 10, a gente passa a ter 15. Multiplicação por 10, a gente coloca uma vírgula lá para o lado, né? Então, 15 vezes 10 é 9. Mas vamos seguir por outro caminho aqui, voltando aqui em cima. Você fala, putz, eu não gosto de número com vírgula em hipótese nenhuma, eu quero um número com vírgula na minha conta. Beleza. Então, vamos fazer aquele passo do 10 primeiro. Eu vou pegar esse 10 a 10 e separar um bloquinho aqui do 10. Ou seja, tem 10 bloquinhos de 10. Eu separei aqui um dos bloquinhos de 10, agora eu vou ter 9 e um separadinho aqui. 10 dividido por 2, dá. Aí dá. 10 dividido por 2, 5. Então, a gente vai ter 3 vezes 5 vezes 10 a 9. 3 vezes 5, 15 vezes 10 a 9. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, antes de tirar a dúvida com você, eu tinha meio que, entre aspas, feito. Até porque eu respondi errado uma pergunta muito simples que você fez, que foi menos 1 vezes menos 1. Que eu respondi que era menos 1, porque eu tava mal concentrada. Não. Só que eu parei no, tipo, eu fiquei em 12 vezes 10 elevado a 4 e embaixo 2 ao cubo, né, que fala, vezes 10. Aí eu parei ali, porque eu não tinha certeza sobre subir o 10. Aí eu parei bem ali, eu falei, acho que acaba aqui, né? Aí, tipo, agora você falou que tem que fazer toda essa conta e eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu pararia ali numa prova e falaria, deixa quieto. Não, mas assim, eu demorei um tanto, porque realmente eu fiz o passo a passo, a passo, a passo. Mas isso é treino. Querendo ou não, o exercício de eletroestática tem muita conta com 10 elevado a alguma coisa, porque na eletroestática, quando a gente vai falar de números, a gente sempre fala, tipo, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, que nem o exercício lá que a gente fez. É sempre alguns números meio assim, e é meio... Dá um ranço fazer, dá nas primeiras. Só que é treino. Você vai fazendo essa conta, você vai fazendo essa conta, então você consegue pular alguns passos de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o passo aqui que já daria para pular, você fala, putz, 10 elevado a 6 passa como 10 mais 6, então é 10 a 10, né? Porque ficaria 10, 4, 10 mais 6, 10 a 10. Pronto, já pulei aqui um passo. Aí você fala, putz, 12 dividido por 8, dá para fazer essa conta de cabeça, que é 1,5, porque eu sou mestre da matemática, eu sei fazer 12 dividido por 8 de cabeça. Tudo bem, é treino. Mas era mais ou menos isso que eu tinha para aula de hoje. Eu estava até pensando em, dependendo do horário, eu entrava em campo elétrico, mas acredito que não é uma boa. De qualquer maneira, alguma dúvida? Questões que gostariam de colocar em vídeo? Por enquanto não, mas eu tenho uma dúvida assim. Sempre que for fazer notação, chama? Notação científica. Sempre que for fazer... Não, não é notação não. Sempre que eu for fazer essa conta toda que a gente faz, tem que chegar, tipo, potenciação. Tem que chegar, tipo, no menor valor possível, tipo, no 15 vezes 10 elevado a 9, tipo isso? Depende do que o seu enunciado está perguntando. Às vezes ele pode falar, qual é o número em notação científica? Aí você fala, putz, notação científica, tá errado aqui, porque o Thanos é errado mesmo. É esse valorzinho aqui. Falta vírgula, talvez, né? Porque tem que ser um número entre 1 e 10. 1 e 10, eu vou colocar isso na notação científica quando eu passar os slides para você, então talvez eu passe os slides só amanhã. Mas aí você fala, putz, eu tô olhando as respostas do enunciado. Que nem, eu vou até pegar aqui.
tinha aqui duas telas sendo complicadas. Tinha aqui um exercício legal disso de... Esse aqui. Esse exercício aqui falava duas partículas eletricamente carregadas, blá, 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 blá. Eu fazendo a conta, porque eu não revi minha conta depois, eu só aceitei que eu fiz certo, porque eu cheguei na resposta certa. Eu fazendo a conta, o que eu encontrei? O primeiro número que eu encontrei depois de fazer todas as contas que eu achei mais, assim, agradável... Se carregar a tela... Travou? Não. Foi 64 vezes 10 a menos 1. E é uma resposta. É um número. Mas nos resultados não tinha esse valor aqui. Não tinha 64 vezes 10 a menos 1. Mas dá para continuar. Então, eu multipliquei 10 elevado a menos 1 vezes 64 e achei 6,4. 10 elevado a menos 1, né, 0,1. Então, teoricamente, é passar uma vírgula ou dividir por 10 uma vez. Dividido 64 por 10, eu tenho 6,4. Então, aqui, olhando minhas respostas, aí eu tenho o 6,4. Depende do que a pessoa está te perguntando. Tudo se resume ao autor, ao autora da questão específica que você está vendo. Porque, tipo, se tivesse pedindo como notação científica, seria a resposta anterior, né? Sem ser o C. Seria aquela que tem o 10. Na verdade, não, porque pela notação científica não poderia ser 164 aqui. Não, mas com a vírgula. Então, acabaria, tipo, mais ou menos ali, né? Então, na notação científica ainda, corrija-me se eu estiver errado, mano, mas eu acho que ficaria 6,4 vezes 10 a 0. Isso mesmo. A Tô 0? errado? Mas por que a 0? Não sei, eu posso estar errado, eu tô falando aqui no X mesmo. Porque Porque- 10 a 0 é 1, né? Então, Meu E Deus. sempre tem um 10 a alguma coisa. Ela diz a ordem de grandeza da coisa. Então, Tipo, quão grande é. Tipo, é porque você tem meio que os números em si, eles são, na notação científica, você meio que tem eles só nesse primeiro número, que tem uma vírgula. Inclusive porque você pode expressar meio que qualquer número ali dentro. É só você botar números depois da vírgula. Ou seja, se você tiver 37, 356, qualquer número, você consegue expressar ele entre 1 e 10, e depois esticando ele até chegar lá, com zeros. Entendeu? Ou o contrário, Entendi. você tira ali e você diminui. Ou seja, Diminui. a proporção mesmo, você consegue achar sempre entre o número de 1 a 10. Então, no final das contas, quando você diz que não tem nada depois, na verdade é porque tem o 1 que a gente esconde, né, que é o 10 elevado a 0. Nossa, não isso tá é meio complicado, mas dá pra entender. É porque a ideia é você, tipo, escrever tudo, só a parte que estica, que é grande, e a parte realmente da proporção, ou seja, qual o número mesmo, qual o valor, digamos assim, a diversidade do número. Dá pra fazer Então, notação científica de qualquer expressão assim? sem ser irracional, não, né? porque o problema de número irracional é que ele é infinito. Por exemplo, eu quero expressar π em notação científica. Na teoria, eu não teria um final, porque o π seria, colocaria aqui, 3,1415926, e iria continuar infinitamente, porque o π tem infinitos números depois da vírgula, então eu não conseguiria colocar ele em notação científica. Mas eu consigo colocar a aproximação dele em notação científica. 3,14 vezes 10 a 0. Porque não é 31, também não é 0,31, então tá ali, vezes 1, vezes 10 a 0. Fala, eu vou errado? Não sei. Não, tá certo. Então. Eu ia dizer exatamente isso, que eu pensei logo em raiz de 2. Clássico também. Grandes números irracionais, né? Até mas geralmente na física, você não usa muito, é isso. Sei lá, geralmente não cai muitos números irracionais assim. Só quando é de propósito. Tipo, geralmente você usa, tipo, quando você faz medições, você usa, tem um jeito de você usar notação científica com
taxa, incerteza. Mas tem como colocar, tipo, π vezes 10 elevado a zero? Não, né? Porque. Pode? Olha, Tipo, se ele Ah, pedir poder uma pode. anotação de π, tipo, qual não, é a Pode. anotação de π? Você eu acho escreve que você logo tá só pi. falando assim? Você escreve só. Tipo, vamos Não. supor. Tá, isso é errado. Quer dizer, eu sinto como errado. Ó, Porque eu diria que imagina tá que certo. cai numa prova, tipo, qual é a anotação de π? Aí tem 3,14 vezes 10 elevado a zero e tem isso daí como opção. E aí? Qual que é Ó, o eu diria certo, que tá certo. correto? Eu também diria que tá certo, porque aí tem mais precisão. Tipo, é É, Não, π. assim, porque com ele certeza é satisfaz, preciso. né? Ele Porque, vamos satisfaz as supor, definições. se eu pegasse o 3,14, eu poderia estar dando anotação de, tipo, outro número, sabe? Tipo, de 3,14. Sim, Ela tem toda a razão. Então, eu, eu, π eu, seria π. eu boto razão pra ela. Muito obrigada. É, satisfaz as propriedades, né? Tipo, o pi é o número entre 1 e 10. E você tá botando 10 depois com a potência. Sim, Então eu só parece substituí que. aqui. Ao invés de escrever infinitos números, eu substituí. Tá aqui, ó. Por π, É pela verdade. fórmula dele. Ele não tem essa É. fórmula, então vai ser ela. Eu acho que então dá sempre pra escrever. Acho que todos os números reais, porque os números com. Não sei, porque você poderia botar, por exemplo, 1 mais raiz de 2, tudo isso, vezes 10 alguma coisa, tipo 10 a 0. Então, tipo, acho que também daria. Só teria que, dentro desse número, você teria esse número como, tipo, 1 mais raiz de 2. Que é um número. 1 mais raiz de 2 não é uma expressão, uma conta a se fazer. Ele é um número, É verdade. sabe? Tipo, isso eu acho interessante. Todas as vezes que a gente faz essas contas, entre aspas, a gente, na verdade, só tá usando dizendo a mesma coisa o tempo todo. É, né? Matemática tem vários caminhos, né? Isso que é duro, tipo. Tem É porque no final das milhares contas você de. tá fazendo a mesma coisa, né? É. Mas Você tá assim, a mostrando. matemática tem vários caminhos, contudo, te dá permissão a escolher. É, isso é maravilhoso. Verdade. A liberdade de escolha. Matemática é bem. Você tem bastante liberdade. Libertadora. Gente, eu sou fã de Pitágoras ultimamente. De Grandíssimo, repente, cara. eu comecei a amar ele. De repente. Ele tinha umas piras de vegetarianismo e a culto lá de, tipo, não sei o que de números. É muito interessante. A gente vai comprar um livro sobre ele. Tô decidida. Tem. Já assistiu Pernalonga, não, o Patolino na terra dos matemáticos? Não. Nossa, menina, é clássico Gente, vou do- assistir É, hoje à o noite. Não Pato quero Donald nem é muito saber. bom. É o Pato Donald, não é o Patolino, cara. Eu tô pensando em Warner É Bros. muito bom. Não, mas Gente, eu vou assistir, é isso. você também assistindo esse vídeo no YouTube, tá aqui no link na descrição lá. É verdade. Coloca no link na descrição o vídeo do Eu não sei se eu vou passar tudo isso aqui não, porque a gente já tá divagando Além já. bastante. É. De qualquer maneira, mais alguma dúvida que alguém gostaria de colocar? Acho que por enquanto não. Então eu vou parar o vídeo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então vou pegar a gravação.